Olá, galera do Bonsai Vale do Paraíba. Estamos aqui para mais um vídeo. Sejam todos bem-vindos ao canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Dá uma força para a gente chegar à marca dos 1.500 inscritos. Falta só um pouquinho. O vídeo de hoje, nós vamos fazer o caminho inverso. Como assim o caminho inverso? O que quer dizer isso? Calma aí que você vai entender. Eu fiz uma poda um pouco mais severa nessa planta. E o que tá faltando aqui? Tá faltando ela encher mais aqui, ó, esse esse meio aqui. E o que acontece? E ela tá num vaso de bonsai. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tirar desse vaso, colocar numa bacia ou numa cuia onde tenha bastante espaço para ele, bastante alimento para ele voltar a se manifestar, a voltar a melhorar a sua massa verde. Entra naquela questão, né, que eu sempre falei aqui no canal, né, tem outras pessoas também que falam, que é a questão de você tentar evoluir uma planta num vaso de bonsai. Eu coloquei essa planta num vaso de bonsai faz muito tempo. E como eu fiz essa poda um pouco mais severa, andei tirando parte boa da galhada, estrutura de galho, eu estou precisando de uma evolução nessa planta, para fazer com que ela melhore essa questão. Encha aqui para que eu consiga fazer uma nova triangulação, ok? Então o que nós vamos fazer? Vamos tirar desse vaso de bonsai e vamos colocar nessa cuia aqui. Eu posso deixar essa planta aqui 30 anos, que ela não vai sair desse formato. Por quê? Porque ela está num espaço muito confinado e eu não consigo ter ganho com ela, ok? Então, é comum isso aí? Não, não é comum, mas também não é tão raro a pessoa fazer isso aí. Por exemplo, se você tem uma planta no vaso de bonsai e você quer ter um ganho, quer ter uma melhora, é só dessa forma, que senão aqui ele vai ficar 30 anos e não vai conseguir. Assim que eu melhore essa planta, melhore a massa verde, estrutura de galhos, eu consigo trabalhar uma triangulação aqui, aí eu volto ela para cá. Beleza? Então é isso daí. Então vamos ver se eu consigo tirar. Consigo tirar, conseguir. E o que nós vamos fazer aqui? Nós não precisamos fazer uma... Nós não precisamos fazer uma redução tão grande do torrão, tá? Só que, se eu colocar a planta do jeito que está aqui, na cuia, não vai adiantar de nada. Vai demorar muito para ela responder. Então, o que nós precisamos fazer aqui? Nós precisamos tirar essas raízes, parte dessas raízes aqui, ó, que tá um tijolo aqui, para que as raízes capilares de alimentação, elas voltem a se alimentar mais rápido. Se eu deixar aqui do jeito que tá, não adianta. Então, as raízes capilares, elas têm que estar sempre em contato com o solo mais preparado para ele, que agora que a gente vai preparar. Ok? Então vamos lá. Tirar um pouco aqui, ó, dar uma escarificada. Vou trazer a câmera mais próxima. Então aqui, ó, vamos dar uma escarificada aqui, ó, descobrindo essas raízes, retirando essas raízes, né? Essas raízes mais dura que estava aqui. E agora nós podemos já cortar só o excesso de raízes que estava aqui nas laterais. Essas raízes que estavam nas laterais aqui, elas não vão somar
na nossa, no nosso trabalho. Ok? Então, olha só. Esse é o suficiente. Esse é o suficiente com torrão e tudo. Não vai precisar mexer no torrão. E agora nós vamos mudar para cá. Nós vamos fazer aqui. Vamos botar esse cara aqui um pouquinho mais. Deixar ele um pouco mais acima. Tá aquela arrumadinha aqui. Arrumar aqui por baixo essas raízes para não machucar a raiz. E essas raízes aqui eu tô cuidando delas com o maior carinho. Ó, raiz aqui. Essas raízes aqui, galera, são raízes que eu coloquei. Fiz trabalho. Fiz um trabalhinho nessa planta aqui. Vou só passar um arame aqui para apertar um pouquinho só, né? Porque planta em bacia, planta em cuia assim, não precisa a gente ficar com muita frescura não, né? É só mesmo para ela não cair, caso aconteça um vendaval, alguma coisa, né? Só mesmo para não ter problemas mais sérios. Agora é só colocar substrato que vai afirmar. Agora é a hora da gente dar aquela chuchadinha, né, galera? Vamos ajeitar o substrato aqui. Mas, então é isso. O nosso tema do vídeo hoje é o caminho inverso, né? Muitas vezes a gente tem que fazer o caminho inverso para a gente chegar no objetivo, né? E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui para poder ter um ganho a mais nessa planta. Então, galera, tá feito o nosso caminho inverso, né? É um título que eu dei para o vídeo hoje, porque é você inverter as coisas, né? Ou seja, às vezes tem pessoas que falam assim, eu vou colocar minha plantinha nesse vasinho de bonsai e eu vou levando ela e ela vai chegar lá. Não chega lá, galera. Não chega lá. Isso eu posso garantir com certeza, ok? Não só eu, mas como outros professores de bonsai que eu já tive, que tenho, né? Pessoas que eu acompanho nos canais deles. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você tira uma planta que está evoluindo e coloca no vaso de bonsai, você interrompe, em média, 70% a 80% a evolução daquela planta. Por quê? Porque a ideia, quando você coloca uma planta no vaso de bonsai, é para ela estagnar mesmo, é para ela sobreviver aqui nesse espaço confinado. Galera, eu queria agradecer a cada um de vocês, né, por vocês me acompanharem no canal, e agradecer também às mulheres. O meu canal teve um salto grande, graças a Deus,
com mulheres, né? Eu tenho, né, o controle dos inscritos, controle do canal, quem se inscreve, quem não se inscreve, né, quantos inscritos, enfim. A gente que é dono do canal, a gente tem esse controle aí. E por incrível que pareça, o meu canal, ele tem 30% dos inscritos são mulheres. E eu fico muito grato com isso. Isso serve para quê? Para a gente desmistificar, né? Essa coisa que bonsai é coisa de homem. Foi um dia, mas hoje não é mais. Ok? Então, muito obrigado para vocês, mulheres, né? Por vocês me acompanharem no canal. Pessoal, falando um pouquinho de adubo, né? Queria só, falando em adubo, eu ia falar em adubo para vocês aqui, né? Dizer que se eu posso adubar, eu posso já adubar. Uma vez que eu faço esse tipo de transferência de planta e não transplantes, aqui eu fiz uma transferência, né? O que acontece? Eu não fiz poda de raiz, né? Podei pouquinho a raiz, não fiz nada radical, então agora aqui eu posso adubar, ok? Quando você faz esse tipo de trabalho, você pode adubar, diferente de quando você faz um transplante com poda de raízes, né? Que você deixa ela se adaptar ali naquele substrato novo, porque já tem nutriente, ok? Aqui também tem nutriente. Se eu quiser bombar ela já, adubar já, eu já posso tacar adubo. Quando eu faço um transplante de bonsai com poda de raízes, não é recomendável você dar adubo para ela nos primeiros 30 dias. Aquela polvilhadinha de Taigold pequenininha para aumentar a flora, para aumentar a fauna, a microfauna, ótimo, pode fazer. Eu costumo fazer aqui também. Às vezes eu faço um transplante e dou uma polvilhadinha de Taigold, porque o Taigold ele vai ajudar no quê? Vai ajudar na estimulação da proliferação de micro-organismos, beleza? Microbiótica, ok? E falando em adubo também, para fechar o nosso vídeo, eu comprei aquele Basacote. Eu sou acostumado a usar só os mocote. Eu comprei o Basacote, ok? Usei um pacote e eu vou falar uma coisa para vocês. Vou falar a minha opinião para vocês, né? O resultado que eu tive não foi dos melhores, tá? Então, usando um linguajar bem grotesco, não presta. Não presta, ok? Vou falar para vocês por que não presta. Depois vou mostrar a imagem para vocês aqui. O Basacote, ele é um produto tentador porque ele é mais barato, ok? Mais barato que os mocotes, claro. Mas nem sempre algo que é mais barato é bom. Ou tão bom quanto, ok? Então, eu tive uma péssima experiência com o Basacote. Não gostei. Sobe do. Ufa, deu uma engasgada feia aqui. Tive que ir lá embaixo buscar água. Mas voltando, né? A experiência que eu tive não foi uma experiência boa. Eu acho assim, que o Basacote ele é tentador, por ser mais barato. Mas o que foi que eu percebi no Basacote? O Osmocote, ele fica meses. Você pode jogar por cima, ou você pode enterrar. A hora que você vai lá mexer, ele fica meses, né? Na superfície ou no substrato, enfim, para poder estourar. E o Basacote, galera, eu não tive boa experiência com ele, não. O Basacote é 15 dias. 15 dias ele tá tudo estourado. Ele não pode ver água, não. Então, se você tá com dúvida de comprar Basacote, entre Basacote e Osmocote,
Olha, eu acho que o Osmocote vale a pena, viu? Mesmo assim, mesmo se ele sendo mais caro, vale a pena, ok? Então é isso que eu queria passar para vocês sobre adubo. Eu vou voltar a comprar o Osmocote de novo, apesar de eu usar muito pouco o Osmocote, mas é melhor, né? Melhor do que você comprar um negócio, você mais barato e não dá para nada. O osmocote eu coloco aqui no solo, ele fica aí 3, 4 meses, né? Para ele estourar. Esse basacote, o 15, 9, 12, você coloca aí, 15 dias, 20 dias, tá tudo estourado. Vou mostrar para vocês aqui a imagem, para vocês verem que como que tá o meu basacote aqui. Há 15 dias atrás eu coloquei. Olha lá para vocês verem. Começando com esse moioguinho. Tô fazendo esse moioguinho aqui de caliandra. E olha para vocês verem aqui, ó. Em 15 dias que eu coloquei, olha isso. Todo deteriorado, todo desintegrado já. Para cá também. Então eu não me agradei, né? Não me agradou isso aqui. Acho que muito ruim, certo? Agora eu vou mostrar aqui essa pitanga aqui, ó. Aqui tá as bolinhas aqui já toda desintegrada, né? Toda aberta já, ok? Isso aqui tem menos, consigo mostrar menos. Por isso que eu deixei mais aquela outra ali para vocês verem. Aqui, essas bolinhas que estão aqui, ó, elas já estão todas desintegradas. Com 15 dias. Então eu achei muito ruim. Essa, voltando aqui para vocês verem aqui, dá para ver melhor, né, ó. Todas desintegradas, ó, todas abertas já, com 15 dias. Isso mesmo enterrando. Não, ele não pode ver a água. Se ele vê a água ou vê a umidade, ele já se desintegra muito rápido. Então, não me agradou. Não me agradou. Mas, mostrando para vocês aqui aquela tangueira, né, estilo cascata que eu estou fazendo. Olha como está isso aqui, ó. Que coisa linda. Linda, linda, linda. Tem fruto para todo lado. Vou mostrar aqui, ó. Olha só os cachos. Olha só os cachos de pitanga. Ela tá bem adubada, né, ó. Mais pitanga. Mais pitanga aqui em cima. Essa aqui já tá quase madura. Parece uma abóbora. De tão grande que estão as pitangas. Cada pitangona, ok? Então, tá bem adubada, né? E assim por diante. Essa pitanguinha que nós estamos fazendo aqui no estilo cascata. Mas estamos engrossando ela ainda. Beleza? Já tá com o nebolizinho. E por aí vai. Pessoal, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.